é sobre uma doutrina básica, né, da igreja, aliás, duas doutrinas básicas da igreja, e principalmente da Igreja Batista. O estudo 22 está na página 124 da sua revista, o batismo e a ceia, que é um assunto que nós, principalmente batistas, conhecemos bem, não é? Mas naquele curso de preparação para o batismo, ali a gente dá muita ênfase a isso, mas a ideia é aprofundarmos um pouco mais nisso, seguindo aí a ordem das nossas lições. O batismo e a ceia. Então serve para você relembrar, você que já é membro de uma igreja, relembrar, e para você que ainda tem alguma dúvida sobre o batismo, como é o batismo, como ele ocorre, então também fica aí a dica para você participar desse estudo, né? Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. A partir também do versículo de número 26. Então, Mateus 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Muito bem. No domingo passado, próximo passado, nós realizamos aqui em nossa igreja a celebração da Ceia do Senhor. Esteve ministrando, inclusive, nosso querido missionário em Era Nova, pastor Eupídio, e ele até fez menção desse texto, porque mesmo de onde eu estava, tirei 7 dias de férias, das férias que eu tenho, anuais, 30 dias, como qualquer trabalhador, eu tiro aos poucos, ainda tenho alguns dias ainda para tirar. Mas mesmo de onde eu estava, eu participei do culto. E aqui nós temos uma primeira definição que o autor coloca aí, uma diferenciação, que para nós batistas ela é muito importante quando tratamos dessa doutrina. A diferença entre memorial e sacramento. Por isso eu li primeiro o versículo sobre a ceia, antes até sobre o batismo. Porque aqui nós conseguimos fazer a diferenciação básica, necessária, entre o que é memorial e o que é realmente sacramental. Pois bem, o autor então coloca aí, como você pode acompanhar na sua revista, as formas originais da palavra traduzida como memorial, lembrança, que aparecem principalmente no Antigo Testamento. Era muito comum o judeu, quando acontecia algum fato, algum evento, principalmente uma experiência com Deus, ele fazer um memorial. Você deve se lembrar, por exemplo, lá do episódio do livro de Gênesis, quando Jacó, fugindo do irmão Esaú, ele então está indo para Harã, e então ele, num determinado momento da viagem, ele se sente tão cansado que ele deita e coloca uma pedra para ser o seu travesseiro. E ele então tem um sonho, que era de uma escada que ligava a terra até o céu, e onde os anjos subiam e desciam. Quando Jacó acorda do sonho, ele diz: esse não é outro senão a casa de Deus. E ele então coloca aquela pedra como um memorial, uma lembrança, e chama aquele lugar de Bet-El. Bet significa casa, El é o próprio Deus. Então, Bet-El ou Betel significa exatamente a casa de Deus. Então ele diz: aqui é a casa de Deus.
Deus mora aqui. Aqui é a porta do céu. Então, essa ideia de memorial, ela já aparece desde o Antigo Testamento. Ela já aparece como um marco na vida de uma pessoa que ele quer relembrar. Como um fato que aconteceu uma vez na vida dele, mas que ele precisa continuar relembrando. Era comum, por exemplo, os hebreus, né, eles estipularem esses marcos, né, fazerem esses marcos na trajetória deles, e inclusive colocar um nome de Deus. Por exemplo, quando Moisés vence os amalequitas, né, aquele episódio também no livro, quando ele estende a sua mão, não é, no livro do Êxodo, enquanto Moisés está com a mão levantada, os judeus, os hebreus vencem a batalha. Quando as mãos de Moisés se cansam, os amalequitas vencem. Naquele episódio, depois que os judeus ganham a batalha, Moisés, então, tudo indica, pegou aquela pedra onde ele estava sentado e chamou aquele lugar de Jeová Nissi. Significa o Senhor é a nossa bandeira. Pois bem, essa lógica do Antigo Testamento, ela se repete no Novo Testamento, né? Jesus usa a expressão em memória de, aqui nesse texto, né? Pelo menos no Novo Testamento, aparece 3 vezes nesse texto que lemos, de Mateus 26, 13, de Marcos 14, versículo 9, e de Atos, capítulo 10, versículo 4. Significando o quê? Memória, né? Algum fato que eu quero preservar, que eu quero lembrar. Isso é um ato simbólico que é feito em memória de algo que aconteceu. Já sacramento tem um outro significado, né? Vem do latim sacramentum, ou também do grego haris, da onde vem a palavra, por exemplo, carisma, né? Carisma. A Vulgata Latina, né, que foi uma tradução latina da Bíblia, ela usa essa palavra para traduzir o termo mysterium, né, algo secreto, escondido. Então, o sacramento, ele tem a ideia de algo secreto, algo que está escondido, algo que não pode ser visto assim diretamente, né, que revela, então, uma verdade profunda e sagrada. Aí vem a palavra sagrado. O sagrado é aquilo que de alguma maneira está escondido, mas que é revelado pela divindade, embora continuem contendo elementos ocultos ou difíceis de entender. Então, o sacramento, em linhas gerais, ele significa o quê? Significa algo que tem uma graça especial, algo que traz uma bênção especial para aquele que dele participa. Então, relembrando, memorial é um ato simbólico, um símbolo que alguém estabelece na vida dele para fazer daquilo uma lembrança perene para o futuro. Sacramento é um ato, um rito, que tem o objetivo de que aqueles que participam daquele rito receber alguma bênção, alguma graça especial por aquela atividade. Bem, e aí sim, agora nós podemos fazer a distinção. Nós, os batistas, não temos nenhum sacramento. Não cremos também que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nos ensine a praticar algum tipo de sacramento, ou seja, algo que confere uma bênção, uma graça especial àqueles que dele participam. Absolutamente. O que nós temos na Bíblia são atos memoriais, e 2 deles, no Novo Testamento, Jesus os transformou em ordenanças. Ordenança é um ato memorial
que o crente no Senhor Jesus, o discípulo, como o próprio nome diz, ordenança, ele deve cumprir. Ele não tem a opção de não cumprir. Nesse caso, para nós os batistas, existem 2 sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. Como essas 2 ordenanças não têm em si nenhum tipo de bênção especial para aquele que dela participa, nós os chamamos simplesmente como a Bíblia os chama, ou seja, batismo e ceia do Senhor. Alguns irmãos, até mesmo batistas e de outras denominações, usam equivocadamente o termo, por exemplo, para a ceia, como Santa Ceia. Vale lembrar que esse termo, Santa Ceia, não está na Bíblia, não está no texto bíblico. O que está no texto bíblico é ceia do Senhor. Mas se eles creem que a ceia, por exemplo, concede algum tipo de bênção especial para aquela que dela participa, uma graça especial, uma santificação especial, por isso chamam a ela assim, Santa Ceia, porque creem que é um sacramento. Mas nós cremos que a ceia é um memorial. A ceia, ela foi instituída por Jesus como um marco da sua morte e da sua ressurreição, que nós, os cristãos, devemos nos lembrar constantemente, para não perdermos de vista a cruz do Calvário, que é o motivo de nós existirmos. Por isso, nós batistas, ou pelo menos a maioria dos batistas, não usamos o termo Santa Ceia. Assim como a gente não usa santo batismo, ou santo culto, ou santa Bíblia. Não. Mas usamos simplesmente como a Bíblia diz: batismo, ceia, culto, Bíblia, etc. É pecado falar Santa Ceia? Claro que não. Claro que não. Mas nós precisamos ter cuidado para não trazermos para o culto cristão o chamado misticismo. Porque se nós começamos a atribuir as coisas, como o batismo ou a ceia, atribuir a essas ordenanças um poder que elas de fato não têm, então nós estamos sacralizando aquilo que não é sacramento, aquilo que não traz uma bênção especial. O pão da ceia é pão comum, pão de padaria. O cálice que nós tomamos na ceia é suco de uva, normal. Não tem nada de extraordinário nesses elementos. Não tem nada de santificado. Uma pessoa que participou da ceia, ela não está mais santificada do que aquele que não participou da ceia. Uma pessoa que foi batizada, ela não está mais santificada do que aquela que não foi batizada. Esses elementos são importantes, sim, são ritos importantes para a Igreja de Cristo, mas para lembrar o crente da aliança que ele tem com Cristo. O batismo, uma vez, e a ceia, como diz Jesus, todas as vezes que comerdes esse pão ou esse cálice. Então isso é importante. Nós já de antemão deixamos muito claro. Por isso que algumas igrejas, por exemplo, têm o costume de levar a ceia aqueles que não podem participar da ceia. Se eles creem que a ceia ela traz uma bênção especial, uma graça especial, faz sentido ter que levar para quem não pôde vir, para quem está doente, etc. Mas aí você transformou a ceia num sacramento. É errado levar a ceia na casa de alguém que não pôde vir à celebração da ceia? Não, errado não é. Mas vamos lembrar que o Novo Testamento não ensina que a ceia deve ser levada para alguém que não pode. O que às vezes pode acontecer, como por exemplo eu já fiz, é alguém que está muito doente, entrevado, não pode vir à ceia, tem mais de 1 ano que não pode vir participar do culto,
por uma questão de humanidade, por uma questão de realmente de amor. A igreja, o pastor, os diáconos podem se deslocar até a casa daquela pessoa e sim, fazer isso. Mas não porque se aquela pessoa não participar, ela não vai estar abençoada. Não por isso motivo. Mas tão somente para aquela pessoa talvez se sentir parte do corpo, uma vez que a sua condição de saúde não permite que ela venha num culto, na congregação participar. Então, o errado ou certo não está tão ligado ao ato em si, mas o que motiva aquele ato ser feito. Como nós não cremos que ceia nem batismo sejam sacramentos, ou seja, tragam uma bênção especial para quem dela participa, então, nesse caso, não é necessário, essa é a verdade, levar a ceia quem não pode estar no culto. Não é necessário. Bem, vamos ver então, agora, separadamente, essas duas ordenanças dadas por Jesus, não é? E talvez você já saiba isso, já é batizado, já seja membro de uma igreja, mas nunca é demais lembrarmos dessas duas doutrinas básicas para o cristianismo. O primeiro é o batismo. O batismo, ele então, é essa primeira, né, ordenança, e nos mostra, ele serve para mostrar a nossa identidade com Cristo. O batismo ele serve exatamente para identificar que aquele cristão, ele está realmente identificado com Cristo, né? É um símbolo também, é um símbolo, né? E o que é o batismo? O batismo é basicamente a imersão ou mergulho do crente na água. Então, o autor coloca aí, né, que ele tem duas partes, que é a imersão do crente na água, depois de pública profissão de fé, crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador pessoal, representando então a morte e o sepultamento daquela pessoa. E a segunda parte do batismo é a emersão, ou seja, o levantamento da pessoa da água, simbolizando então a ressurreição. Nós poderíamos citar pelo menos 2 textos, né? Romanos capítulo 6, se você puder abrir aí sua Bíblia, Romanos capítulo 6, a partir do verso de número 3, diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, o batismo simboliza a morte. Depois ele diz no verso 4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Olha a imersão aí, a pessoa sendo mergulhada. Ou seja, você morreu para a velha vida de pecado e no ato da imersão, do mergulho na água, simboliza, representa que você morreu e foi sepultado com Cristo. Olha o verso 4, do capítulo 6 de Romanos. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado, olha a emersão, a saída do crente da água, ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida. Um outro texto que também porque uma doutrina bíblica ela não pode ser feita a partir de apenas um texto bíblico. Nós precisamos ter outros textos bíblicos que vão corroborar. É o caso, por exemplo, de Colossenses capítulo 2, versículo 12. Colossenses 2,12 diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, essa teologia paulina sobre o batismo, ela foi feita a partir do ato do batismo ensinado por Jesus. Por quê? Em vários outros textos bíblicos, nós encontramos a evidência do batismo como um mergulho, né? Se nós abrimos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, né, versículo 9, diz assim:
Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. A palavra grega transliterada para o nosso idioma como batismo é a palavra grega bapto, bapto, exatamente bapto. Bapto na língua grega significa mergulho, imersão. Então, se esse texto de Marcos, capítulo 9, aliás, capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 9, fosse traduzido, se traduzirmos a palavra bapto por mergulho, ficaria assim: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi mergulhado por João no Jordão. A palavra bapto significa mergulho, não é? Um outro fato interessante é que nesse versículo 9, você está vendo aí, diz que Jesus veio de Nazaré da Galileia. Então ele não era um bebê, uma criança, quando ele foi batizado, mas muito pelo contrário, ele era realmente um adulto. Ele é que veio de Nazaré, né, da Galileia, para ser batizado por João Batista. Esse fato é muito interessante. Se você for, por exemplo, para Mateus também, no capítulo 3, no versículo 13, Mateus 3,13, diz a mesma coisa. Então veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Então, Mateus 3,13 ficaria assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser mergulhado por João. O evangelista Lucas, também no capítulo 3, versículos 21 e 22, Lucas 3, 21 e 22, Nadine está colocando aí para você acompanhar. Isso. Lucas 3, 21 e 22, diz: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi batizado. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Olha o verso 23 de Lucas capítulo 3, uma informação muito importante. Verso 23. Tinha Jesus cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Tinha Jesus cerca de 30 anos. Então, isso nos mostra que Jesus nos dá o exemplo de que o batismo também não é para bebezinhos ou para crianças que não sabem o que estão fazendo. Por mais bem intencionados que os seus pais, os pais que batizam os seus bebês, seja numa igreja católica ou evangélica, não interessa, os pais estão bem intencionados, mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus, que é o nosso modelo, Jesus é o nosso modelo. Ele foi batizado da idade de 30 anos. O texto bíblico é claro em dizer isso, né? E se nós somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus, nós precisamos seguir o que ele ensinou. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer com os nossos bebês? Está aí também no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Olha comigo aí, Lucas capítulo 2, versículo 21. Olha o que a Bíblia diz. Completados-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então, eles levaram Jesus para o templo em Jerusalém e ali o apresentaram ao Senhor. Então, o que nós encontramos de exemplo na Bíblia para fazer com as nossas crianças não é batizá-la, mas apresentá-la. Então, numa igreja batista, os nossos bebês são apresentados diante do Senhor, perante toda a congregação, que recebe aquela criança no seu meio, abençoa aquela criança, ora por aquela criança. E eu digo sempre, apresenta a criança ao Senhor, dedica a criança ao Senhor e consagra a criança ao Senhor. Mas o batismo, ele só acontece quando essa pessoa, que era uma criança,
ela toma consciência dos seus pecados e ela então se arrepende dos seus pecados e de livre e espontânea vontade, ela então se apresenta como Jesus se apresentou no Rio Jordão para o batismo. E que tipo de batismo? Já vimos, a imersão. Bapto significa imersão de uma pessoa na água, porque simboliza, segundo o texto que já lemos de Romanos 6:4 e Colossenses 2:12, o sepultamento daquela pessoa na água. Isso é uma maravilha, né? É uma maravilha quando entendemos essas verdades bíblicas, né? Essas verdades bíblicas, né? Então, a imersão como um mergulho, simbolizando morte e sepultamento, e a emersão simbolizando a nova vida do crente. Ou seja, aquele que foi batizado, então, ele demonstrou ao mundo, aos seus parentes, às pessoas, que ele, de fato, morreu para a vida de pecados. Foi sepultado como Cristo foi sepultado, ficou 3 dias na sepultura. Mas ele ressuscitou para uma nova vida de busca de Deus. Aí sim, a vida dele vai ser uma vida de santidade, não é? E o batismo, então, é um marco também, é um memorial. Ele vai se lembrar. Aqui em nossa igreja, todos que são batizados recebem um certificado de batismo. Aquele certificado de batismo, na minha opinião, tinha que ser colocado num quadro e colocado no lugar de destaque, no escritório daquela pessoa, na sala da casa dela, no seu quarto de dormir, em algum lugar, para ela estar sempre se lembrando do compromisso que um dia ela fez com Cristo Jesus, para jamais se apartar daquele compromisso que ela fez. Quantas pessoas também que já foram batizadas pelo modo bíblico, que é a imersão, também não têm honrado esse compromisso? Então, fica a dica aqui, você pegar o seu certificado de batismo, botar ele num quadro e botar no lugar onde você sempre possa ver, para você se lembrar desse sacrifício, porque o batismo também é um memorial, né? Um memorial. Algumas pessoas que defendem, por exemplo, o batismo de crianças, vão, por exemplo, para a Bíblia e pegam alguns textos, como, por exemplo, não é? o texto de Atos, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Filipos, não é? E ele realmente fica preso, não é? naquela cadeia em Filipos, e ali ele... as portas da cadeia se abrem, você conhece aquela história, e ele então vai realmente, está em Atos capítulo 16, não é? O carcereiro então acorda, não é? e vê que todos estão livres, e aí o carcereiro, Atos 16:30, pergunta: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: creia no Senhor Jesus e será salvo você e as pessoas da sua casa. Aí diz assim, bem, então, e aí diz, verso 32, e pregaram a sua palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então ele diz o seguinte: se todos da casa do carcereiro foram batizados, então ali havia crianças. Então as crianças foram batizadas. Bem, nós temos no texto 2 informações muito importantes. Estamos em Atos, capítulo 16, versículo 31 em diante, né? O carcereiro pergunta a Paulo, 30, o que eu devo fazer para ser salvo? Veja a resposta do apóstolo Paulo, o segredo está nessa resposta. Ele diz assim: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. Bem, qual é a condição, então? Paulo coloca antes a condição para que eles fossem salvos. Qual é a condição que aparece aí no versículo de número 31? Crer no Senhor Jesus. Então, a condição para se ser batizado é crer no Senhor Jesus.
Será que um bebê, uma criança de 2 anos, ela tem condição de crer no Senhor Jesus? Creio que não. Mesmo porque, segundo o próprio Senhor Jesus, as crianças já estão salvas. Delas é o reino de Deus. Não vou aprofundar nesse estudo, podemos fazer no outro momento, né? Que idade as crianças são salvas? Mas não vou entrar nesse aspecto, mas simplesmente no texto. Deixar vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Elas não precisam de batismo. Crer no Senhor Jesus é o que Paulo disse. Naquela mesma hora da noite, eles foram batizados. Outra coisa, geralmente as igrejas que batizam seus bebês, elas o fazem jogando um pouco d'água na cabeça, o que a gente chama de aspersão. Essa prática de batismo também não existe no Novo Testamento, nem o batismo de bebê e nem a aspersão. Então ele diz o seguinte, além de Paulo batizar tanto os adultos quanto as crianças lá da casa do carcereiro de Filipos, Atos 16, como que ele ia fazer isso se lá não tinha uma piscina para batizar? Então ele deve ter jogado água na cabeça das pessoas. Muito embora não existe nada no texto que diga que isso aconteceu dessa maneira. A resposta também está no texto, porque a Bíblia responde à própria Bíblia. Veja o que diz a própria palavra de Deus, verso 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida eles todos os seus foram batizados. Veja bem, o termo grego para lavou as feridas é banhou. Banhou. Tudo indica, então, que havia na casa do carcereiro pelo menos uma banheira. Era normal os orientais, e ainda, principalmente na Europa, é comum nas casas ter uma banheira, onde as pessoas geralmente tomam banho numa banheira. Ou se tiver um chuveiro, esse chuveiro fica dentro de uma banheira. Na América também é comum esse tipo de box nos banheiros. Então, nas casas também do Oriente, era comum, e ainda é comum, eles terem banheiras, se banharem mergulhando o corpo na água. Não precisa ter tanta água assim. Uma banheira não tem muita água. E dá para batizar uma pessoa numa banheira. Então, tudo indica que na mesma banheira onde o carcereiro banhou as feridas do Paulo, também eles foram batizados. Aquelas pessoas da família dele que creram e que deram uma pública profissão de fé da sua fé em Jesus Cristo. Então fica muito claro, o texto bíblico é muito claro, eu poderia citar N outros textos também, que mostram que, primeiro, o batismo não é um sacramento, mas ele também é um memorial, no sentido de ser um marco na vida daquela pessoa que foi batizada. Também o batismo não é para bebês, mas é para pessoas, ainda que sejam crianças ou adolescentes, mas que tenham condições de reconhecer o seu pecado, arrepender-se dos seus pecados e dar uma profissão de fé crível. E também a sua forma bíblica do batismo, é a imersão, é o mergulho do crente na água para representar a sua morte e ressurreição. Quanto à ceia do Senhor, ela é então a segunda das ordenanças. Também não é um sacramento. Repito, participar da ceia do Senhor não faz de ninguém mais santo. Por isso, a Bíblia não tem a palavra santa ceia. A Bíblia simplesmente diz ceia do Senhor. É uma janta. Jesus jantou com seus discípulos, não é? A santidade da ceia não está nos elementos da ceia, mas deve estar naquele que participa da ceia. A nossa vida é que deve ser santa. Não é o crente que deve participar da santa ceia, mas é o santo crente, aquele que é separado do mundo, é que deve participar da ceia do Senhor, como uma lembrança do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para nos salvar. Portanto, essa
ceia do Senhor, ela representa a comunhão. Daí algumas igrejas também usaram o termo, e esse também é bem adequado, Eucaristia, porque representa exatamente isso, a comunhão. Não é? A questão em relação à ceia do Senhor é a sua compreensão. Né? Algumas pessoas, né, creem, principalmente os católicos, que acontece no ato da ceia, que eles chamam de Eucaristia, que acontece na missa, a transformação dos elementos, o pão e o vinho, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Essa foi uma doutrina criada em 1215 da nossa era, né, no Concílio de Latrão, que afirmou que o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo de Cristo. Né? Não podemos inferir isso na Escritura Sagrada. Por mais antiga que essa doutrina seja, de 1215, o fato de uma doutrina ser antiga não quer dizer que ela é bíblica. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, ele não está dizendo literalmente que isso se transformou no corpo e no sangue dele. Absolutamente. É uma linguagem figurada. Assim como ele diz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho. Ele não queria dizer que era um caminho que a gente via pisar sobre ele. Ou quando ele disse, eu sou a porta das ovelhas, em João capítulo 10, ele não estava querendo dizer que ele era uma porta literal. Por que que aqui ele queria dizer isso? Não é? Então, os elementos da ceia não devem ser adorados como se fosse o corpo de Cristo. Absolutamente. As coisas não podem ter o sentido místico que elas não têm. Repito, a santidade da ceia do Senhor está em nós, na nossa vida. Por isso que antes de participarmos da ceia, precisamos, como ensinou o apóstolo Paulo aos Coríntios, né, analisarmos a nós mesmos, examinarmos a nós mesmos, fazer o autoexame. Não é? Porque aí sim nós estaremos preparados para participar da ceia do Senhor. Né? Outros irmãos vão pensar que a ceia, muito embora os elementos não sejam transformados literalmente no corpo e no sangue de Jesus, há uma presença mística de Cristo ali, no pão e no vinho, né? Ou então é como se Cristo estivesse ali, chamado consubstanciação. Martinho Lutero pensava assim, que muito embora não se transformasse no corpo de Cristo, mas tinha ali alguma coisa, naquele pão, naquele vinhozinho ali, uma presença de Cristo ali. Também não, a Bíblia não ensina nada disso. Cristo não está presente nos elementos da ceia. Repito, os elementos da ceia são pão e vinho, ou suco de uva. Simbólicos, para nos lembrarmos. Quando o crente participa, come aquele pão, quando ele toma aquele cálice, ele está trazendo à sua memória o sacrifício de Cristo. Isso é que é sublime, isso é que é maravilhoso, e é isso que nós precisamos crer. Portanto, o batismo e a ceia do Senhor são memoriais, são lembranças, boas lembranças, recordações daquilo que Cristo fez. E nós o obedecemos na medida em que, entendendo essa verdade, então, o discípulo de Jesus, ele vai pedir o batismo. Então, se você ainda não é batizado da maneira bíblica, olha, eu quero dizer, peça o seu batismo. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, peça o seu batismo. Converse comigo, marca comigo, conversa comigo. Quero lembrar que todo domingo, às 18 horas, nós temos o nosso estudo Maturidade Cristã. Vem participar todo domingo, 18 horas, aqui
na primeira igreja batista de Valadares, a entrada é pela lateral, pela rua Peçanha, 712. Vem estudar a Bíblia. Será um prazer tirar as suas dúvidas aqui pessoalmente, domingo, 18 horas. Então, e você que já é batizado, esse estudo, então, ele serve para renovar a sua fé, a importância do batismo. Faz lá o quadrinho com o seu certificado de batismo. E quando você participar da ceia do Senhor, certamente ela vai ter um novo significado para a sua vida, para você entender o preço que foi pago na cruz do Calvário para remir e para te salvar. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Nós vamos